Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da nossa primeira temporada. E aqui ao meu lado, meu parceiro Paulo Vitor, está dando esse suporte aqui nessa gravação. Eu, Charles Fernandes, anfitrião, para receber aqui uma pessoa queridíssima que está no seu segundo mandato. Tem uma causa nobre, tem uma atividade, tem uma atuação na causa animal. E vem trazendo aí essa luta para a sua segunda legislatura. Muito bem-vindo, vereador Kennedy Marques, a esse espaço que está se abrindo agora neste momento para a gente discutir algumas questões de utilidade pública. Uma pauta lindíssima, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo até aqui. Obrigado, Charles, obrigado aqui a oportunidade, né, de nós estarmos aqui podendo falar um pouquinho, não só do vereador, do político, mas da pessoa do Kennedy como ativista da causa animal. Vereador, a sua legislatura primeira foi em 2020. 2020. Quem era Kennedy Marques antes de 2020? Vamos começar pelo começo. Kennedy Marques, eu tenho hoje 60 anos, fui da navegação durante muitos anos. Abrindo parênteses, como falava minha avó, tá enxuto. Outro para muitas situações para proteger nossos animais. E encerrei minha carreira na navegação em 2007. Tive a oportunidade de conhecer o primeiro animalzinho. E a gente se envolve, né? Quem conhece, tem a oportunidade de conhecer o animal, não tem como não se envolver, não amar esses caras, né? E me graduei em arquitetura em 2015. Achei que era isso que eu queria. Em 2016, final de 2016, nós tínhamos a necessidade de oferecer o serviço de castração para que nós pudéssemos ter o controle populacional dos animais, vendo que isso era o maior gargalo aqui naquele momento em Manaus. Conseguimos montar a instituição Anjos de Rua, que hoje é referência no Amazonas e no Brasil. Mais de 200 mil animais castrados nessa cidade, que tornou Manaus hoje referência no país, no acesso a esse serviço, né? E fui auxiliar de veterinário durante um período lá dentro, era só nós. É um serviço adicional no zoonose? Na zoonose. É um serviço adicional ou é complementar, paralelo, anda em conjunto? A Prefeitura de Manaus, através do CCZ, ele oferece hoje em média de 40 cirurgias, né? É um serviço oferecido pela Secretaria de Saúde que não tem o compromisso direto, a responsabilidade de investir o dinheiro para a saúde humana na saúde animal. Hoje, Manaus já tem uma secretaria específica que é a SEMAS, né, com a subsecretaria Olha que interessante, de proteção animal, criada por mim agora no final de 2025, uma indicação minha, uma luta, né, e que está iniciando agora. Na época, o CCZ estava ali, tinha poucos veterinários e era muito carente. Hoje tinha um público diário de 200 cirurgias, ele oferecia 30, ou seja, ele oferecia 35 e a procura era muito grande, os animais procriando. Isso mês? Isso dia. Ah, sim. Dia. E nós criamos a instituição, percebemos com muita facilidade da necessidade. Fomos ampliando, fomos crescendo, desenvolvendo na rede social, ampliando o espaço. Chegamos a fazer até 100 cirurgias no dia, né? Hoje, como a cidade foi... o governo do estado hoje oferece também alguns serviços de castração, a prefeitura continua oferecendo as suas 40 vagas por dia. Muitas clínicas
se conscientizaram da responsabilidade também com esse controle, com o bem-estar dos animais, baixaram os valores, então equilibrou. Hoje a nossa média de cirurgia, 50 cirurgias por dia, de 40 a 50 a média, e hoje nós oferecemos outros serviços além disso. Quais os outros serviços que? Hoje nós oferecemos consultas para esses animais carentes, animais de rua, serviços como quimioterapia, tem uma doença chamada TBT, que é uma doença que atinge muitos animais, e na rua eles vão apodrecer se eles não tiverem esse tratamento, né? E hoje nós oferecemos esse serviço com um valor bem acessível, que qualquer pessoa pode tratar o animal, dentre outros, várias suturas, otematoma, outros procedimentos em tecido mole. Tem a doença do carrapato, que ele é muito comum. É a mais comum. Hoje atinge, eu acredito que 80% dos pacientes que chegam até nós é reliquiose, que é a doença do carrapato, porque, infelizmente, muitas pessoas ainda acham que o carrapato faz parte do cachorro. E é o pior inimigo do cachorro. E é um caso que, dependendo do estágio, ele leva o cachorro, o animal, né, a óbito, né? Leva a óbito, sim. Teve um caso recente nosso, um caso pessoal nosso lá em casa, que teve um vacilo aí nesse cuidado mensal, e quando nós percebemos, o cachorro já estava em processo de precisar de hemodiálise. Então, ele já estava no processo crítico, uma evolução muito rápida, era um cachorro idoso, e nós conseguimos reverter o quadro, mas aí eu fico pensando, né, a turma que não tem condições de pagar o tratamento, hoje existe uma possibilidade desse tratamento ocorrer? O poder público disponibiliza esse tipo de tratamento? Existe sim. Hoje o Hospital Público do Estado oferece esse tratamento. Eu não posso afirmar se ele oferece a consulta, como eu também ofereço a consulta na nossa instituição. Eu dou medicamentos, muitos medicamentos para aqueles pessoas carentes que não tem nada. Ele não sai de lá sem a medicação, pelo menos para iniciar o tratamento, que é um tratamento demorado. Ele dura entre 28 ou mais dias. Às vezes a doença é silenciosa, né, como te pegou de surpresa, quando o animal desenvolve alguns sintomas, quando o tutor percebe, ele já está no nível de anemia muito grave. É isso aí. E às vezes precisa receber uma transfusão sanguínea, exatamente. Porque ele pode não resistir. Em alguns casos é a necessidade. Mas se você perceber o animal apático, comendo menos, ele perde a fome total, triste, começa a ficar prostrado, muito, né? Pode levar para fazer hemograma que ele pode estar doente. E se você conseguir identificar, perceber, é muito fácil e não sai tão caro o tratamento. Pelo fato de nós estarmos numa região tropical, chuva, período de verão e inverno, tem alguma doença que é típica de um determinado período do ano? Olha, doenças virais, como a sinomose, que é a mais grave de todas as doenças que pode acometer os cães, ela, devido à forte chuva, né, o sistema de esgoto, esse vírus ele consegue proliferar e alcançar muitos animais. Então, na época de chuva, ele consegue avançar muito nesses animais. É a pior, a doença mais grave, porque ele tira também a mobilidade, assim como a erliquiose tira a mobilidade do animal. Um animal paraplégico, ele dá muito trabalho, nem todo mundo consegue ter a paciência, ele se suja, é como um bebê, né? Você tem que estar trocando fralda. Inclusive, eu fiquei famoso na época, né? Fiquei conhecido em 2016, a partir de 2009, com a confecção de cadeirinhas de roda para animais. Olha que legal. Eu faço esse trabalho com o meu conhecimento de arquitetura e a própria minha relação com os animais, eu consigo fazer um dos melhores equipamentos de cadeira de roda e andadores para animais no nosso país. E hoje ainda continua fazendo isso? Continuo fazendo, eu não abro mão desse trabalho porque eu sei. Eu tenho, por exemplo, 22 animais especiais paraplégicos. Eu sei o quanto trabalho desses animais e é uma forma de nós convencermos o tutor a fazer um esforço por ele, né, na hora que ele precisa, porque dá muito trabalho. Nem todas as pessoas querem ter essa paciência. E um custo, e uma dedicação, né? Então, nós estávamos, inclusive, conversando aqui no início nos bastidores da nossa entrevista, sobre a responsabilidade que as famílias devem ter no momento de fazer uma adoção de pet, né? Sim. Seja ele um gato, um cachorro, porque tudo isso depende da personalidade do animal e do convívio com a família, não é isso, vereador? Sim. Hoje, quando você decide adotar um cachorro, né?
ou a comprar, né, que eu não gosto desse lance de tratar o animal como objeto, é uma responsabilidade muito grande. É uma alegria você trazer um animal para dentro de casa, transforma uma vida, melhora, trata a tua doença, trata a depressão, trata a solidão, né, trata pessoas amarguradas, tem uma série de ingredientes importantes para melhorar a vida do ser humano. Mas eles são crianças eternas, né? Então, e cada animal ele vai ter um perfil para aquele tutor. É importante que as pessoas, quando forem adotar, quando forem comprar um animal, que eles tenham a responsabilidade de se informar melhor, justamente para não levar, por exemplo, um animal de porte grande para dentro do apartamento, um macho para dentro do apartamento, geralmente para dentro da área interna total seria uma fêmea, o macho para áreas que possam ser compartilhadas, né? O porte, a raça, o clima. Porque tem animais, por exemplo, de pelo alto, precisa ter ar-condicionado e nem todo mundo vai conseguir manter o animal por muito tempo no ar-condicionado. Então, existem muitos fatores que é o contrapeso do amor que os animais passam para a gente, daquilo de bom que ele dá, tem um preço, né? Mas eu te garanto que compensa você fazer você ter essa experiência, né? O Paulo está muito calado aqui, tá tímido, ele está encantado com a sua presença, ele está imaginando aqui. Como que esse cara consegue ter 60 anos com a pele tão bonita, né? Exatamente. Então, um beijo de Button, né, daqui de Manaus. Estou bem realmente surpreso, impactado com a sua história, com tudo isso que você, com a sua bagagem, né? É um assunto muito importante. E, inclusive, né, Charles, temos um vídeo aí que daqui a pouquinho a gente pode jogar no ar sobre questão de maus tratos, violência, né, da causa animal nas ruas, mas antes eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, a deixar aqui um comentário aqui pro chat, que daqui a pouquinho também ele pode estar lendo e respondendo nas suas redes sociais também, inclusive. Obrigado. E também ativar as notificações para você estar recebendo na íntegra, na tela do seu celular, todas as novidades dos novos vídeos aqui no Eixo Norte e nos acompanhando tanto aqui no Eixo Sem Censura e também nas outras programações também, né, Charles? Kennedy, o amor pelos pets é maior do que o amor pelas pessoas hoje? Às vezes chega a ser isso. Hoje mesmo eu vinha comentando com uma pessoa, quando eu vinha a caminho, uma pessoa que trabalha comigo me ligou, estava meio chocada, né, sentida por ter sido maltratada por uma pessoa. E aí ela vinha comentando, ela diz, agora eu entendo, porque às vezes você diz que você ama mais os pets, porque os pets eles vão ser sempre teus amigos. Eu posso chegar em casa cansado, de cara fechada, eu posso chegar triste, eu posso estar sem dinheiro, eu posso estar vestido, posso estar nu, eu posso ser preto, posso ser branco, eu posso ter qualquer característica, ele vai me receber do mesmo jeito. Ele não quer nem saber se eu tenho, se eu não tenho. Ele vai me amar porque ele escolheu amar e é o propósito dele. Eu digo até que eles estão aqui na Terra, isso aí eu falo até com garantia, né? O meu pensamento espiritual de que eles foram postos aqui na Terra, ao nosso lado, justamente para melhorar o ser humano. E às vezes o homem não entende. Ele se depara com uma situação onde o animal dele comete rasga um sapato, um chinelo, e ele espanca, ele bate, e ele não entende que aquilo ali é para aprender ele a ter paciência. Às vezes você é impaciente, a tua falta de paciência te traz muitos prejuízos na tua vida profissional, na faculdade, familiar. E eles vão te ensinando essas coisas com gesto, na condição dele de filho, né, de protegido, de ser da tua responsabilidade, você aprende a ter paciência ou então você vai ser criminoso, né? É a lei da reciprocidade, cada um dentro da sua camada de responsabilidade. Está disponível aí o vídeo para a gente soltar aqui, por favor? Gente, me falaram que essa pessoa tentou jogar boliche com os animais. Eu achei que era brincadeira, atropelar 9 animais, mas não é brincadeira não, foi pior do que eu imaginava. Vocês estão vendo nas imagens aí o que esse marginal, o que esse criminoso tentou fazer. Enquanto essa empresa bota alimento para que esses animais pudessem comer aqui e ter uma vida digna, né? São animais comunitários, ele fez isso que vocês olharam nesse vídeo. É um absurdo, a gente não consegue acreditar. Ele poderia muito bem vir por essa rua aqui, fazer o percurso e ir embora ou desviar. A gente percebe que um dos animais corre para se defender, mas corre justamente para cima do local onde ele estava. Ele fez de propósito atropelando esses animais. Ele atropelou 2, um foi jogado aqui, sobreviveu, e essa cadela aqui, que é a mãe desse filhote, está aqui o corpo, não resistiu.
Esse criminoso, nós já temos o endereço, ele mora aqui perto, ele trabalha aqui perto. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Enquanto umas pessoas alimentam, tratam, enquanto a comunidade procura proteger, um criminoso desse procura matar o maior número de animais. E esse crime não vai ficar impune. Eu sou o vereador Kennedy Marques, ativista da causa animal há 19 anos, sempre ao seu lado. Pesado isso daí, hein? Pra tu ver como é, né, cara? Infelizmente, trágico. Nossa. Kennedy, uma pergunta. As leis atuais são suficientes para punir os maus tratos? Nós temos leis suficientes para... Hoje, Manaus é a capital do país que tem o maior número de leis em todos os aspectos para combater maus tratos, oferecer bem-estar animal, conscientizar pessoas. Infelizmente, nós não temos presídio suficiente, não temos juiz suficiente, não temos policiais suficiente e vamos dizer, um trabalho intenso na mídia de conscientização para mudar esse pensamento das pessoas, essa falta de conhecimento, né, melhorar o ser humano, apesar de que nós sabemos que hoje, nós brasileiros vivemos momentos muito difíceis, né, desemprego, algumas dificuldades, nós como ser humano não nos entendemos direito, o homem precisa ter mais paciência, e tudo isso contribui para que haja esse excesso, né? Então, nós temos muitas leis, onde você pensar, houve um desmoronamento na zona leste de Manaus e o cachorro não conseguiu escapar porque estava acorrentado. Eu creio, é proibido manter animais acorrentados em áreas onde correm risco de desabamento. Aquele sujeito lá em São Paulo que forçou um cavalo a percorrer um percurso fora do alcance dele, né, da capacidade, ele para se vingar cortou as patas do cavalo vivo, né, um caso muito grave em São Paulo. Nós criamos lei que proíbe o uso da tração animal em Manaus. Então, onde você imaginar que haja qualquer coisa que possa atingir os animais, respeitando, claro, o ser humano que compartilha o espaço urbano, nós temos uma lei. Então, lei tem bastante. Falta utilizar e principalmente conscientizar as pessoas. Que o cachorro, que os pets, eles compartilham esse espaço. O homem não quer aceitar que os animais compartilhem. É claro que o poder público tenha a responsabilidade de fazer o controle, de oferecer condições, né? Mas se não houver a consciência, tanto faz. O poder público tem uma parcela de contribuição, mas a sociedade em si, por uma questão estrutural, também tem a sua parcela de contribuição. A sociedade é que vai executar aquilo que o ser humano está aí, que o poder público tem a oferecer. A gente precisa das duas partes, mas se não houver consciência, se não houver o reparo na consciência do ser humano, a gente não avança. Vereador, nós tivemos um caso muito emblemático recente, alguns meses atrás, do Orelha, e aí teve repercussão nacional, enfim. Foi bem assim, comoveu a nação. Mas casos como Orelha acontecem em diversos lugares, porém não naquelas proporções. Aqui em Manaus nós tivemos esse caso do vídeo que nós colocamos aí agora há pouco. Eu queria entender o seguinte, como que você recebeu o vídeo e como que você agiu até o momento, porque a nossa equipe estava acompanhando este caso. O Janael, nosso repórter aqui, competentíssimo, foi lá, fez toda a cobertura. E nos vídeos que ele nos encaminhou, que era aproximadamente 2 horas da manhã, você estava lá fazendo a cobertura e acompanhando esse caso. Eu gostaria de entender em que momento que esse vídeo chegou para você e como que foi esse movimento para que pudesse fazer a captura dos envolvidos até lá o aeroporto. Bem, quero parabenizar o Janael, que foi a pessoa que nos enviou o vídeo, né? Eu recebi, o fato aconteceu 1h46 da tarde, eu recebi por volta de às 14 horas, chegamos às 14h40, por aí no local, identificamos, procuramos fazer a parte, porque nós fazemos um papel investigativo, nós temos um canal de denúncia de maus tratos, nós temos advogados, temos uma equipe pequena, veículo, moto, para apurar, porque a polícia, infelizmente, a polícia especializada em Manaus, ela não tem gente suficiente. Então, nós fazemos um serviço de investigação também, e quando nós chamamos a polícia, já tem meio caminho andado, né?
Nesse caso, nós chegamos até lá, identificamos, pegamos um dos animais que estava ainda vivo, ferido, mas ainda estava vivo, está muito bem, está em tratamento comigo, né? Um deles está com você? Um deles, aquele que aparece na imagem, onde aquele que estava em cima da calçada, Sim. que bateu e foi jogado, ele sobreviveu. Ele era da rua. São animais comunitários, eles eram alimentados por essa empresa, bem em frente onde eles dormiam. Então, todo dia ele alimentava esses animais, né? Ali, aparentemente, é uma rua tranquila, né? É uma rua tranquila, não tem fluxo. Esse sujeito que atropelou, ele morava na quadra de cima. E ele desceu, se ele dobrasse para a esquerda, tinha uma escolinha. E para a direita tinha os animais. Ele desceu, ele fazia uso de droga, ele veio, viu, e naquele momento ele deveria estar sob uso de entorpecentes. E ele resolveu atropelar. Aquilo foi proposital. Aquilo era para satisfazer as necessidades dele, né? E você sabe como é que está a situação desse caso hoje, vereador? Você Ele tem está na acompanhado? penitenciária. Foi. Nós conseguimos, depois de todo o trabalho investigativo, primeiro localizamos o local, através da placa do veículo, nós conseguimos localizar o registro do endereço onde estava registrado o veículo, estava registrado o nome do irmão dele, e chegando lá, nós fizemos a investigação, forçamos lá, descobrimos que ele não morava, que era o irmão dele, né, com o mesmo sobrenome, e conseguimos, através de uma vizinha, sempre vai ter alguém que gosta de animais, que disse onde era a casa dele. Fomos até o local, ficamos de campana, ele já tinha se saído do local. Quando ele viu a repercussão, que nós ficamos de plantão direto, né, de campana em frente da casa dele, lá do condomínio onde morava a mãe dele, então ele estava vendo que o circo estava sendo fechado para o lado dele, ele providenciou, comprou a passagem, e nós também temos contatos, mantivemos contato, nós temos um trabalho de investigação, e fomos investigar a passagem que tinha sido comprada naquele momento e identificamos o nome dele. Seguimos para o aeroporto, ele lá estava disfarçado, né, tentando, com a proteção do pai dele, e conseguimos identificar e, com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar, nós conseguimos prendê-lo. Vereador, casos como esse são comuns. Você citou um outro caso também que repercutiu bastante, né? Casos desse onde o indivíduo envolvido ele estava se evadindo da cidade, nós tivemos um caso semelhante também que nós conseguimos prender no aeroporto de um outro sujeito. Qual foi o ano? 2024. Foi um caso muito triste, né? Porque ele teve um problema pessoal com a namorada. Eles tinham 2 poodles, um casal de poodles, lindos, animais pequenos. Resolveu separar, ele desprezou os animais no fundo do quintal, os animais adoeceram. Ele resolveu sair da cidade, foi procurar uma outra vida, né, uma outra alternativa, pôs os animais dentro de um saco de lixo e jogou num beco, dentro de uma lixeira aqui no bairro do Coroado. A sorte é que 6 da manhã, isso foi 5 horas, 6 da manhã, alguém passou pelo beco e viu o lixo movimentando, tirou, abriu o saco, os animais correram, recebemos a denúncia, fomos até o local, conseguimos achar um dos animais, sobreviveu, estava muito doente. O outro fomos achar 5, 6 dias depois, ele não resistiu, já estava doente, né? Ele abandonou doente, um animal que precisaria de atendimento veterinário. Isso já representa maus tratos, você ter um animal da tua tutela, ele está aparentemente doente, infestado de carrapato, e você não tratar. E nós conseguimos, através também de uma investigação, conseguimos encontrá-lo no aeroporto às 9 da noite, já embarcando para São Paulo disfarçado. Conseguimos prendê-lo também. Foi 2 casos semelhantes, mas tem muitos casos. Uma coisa interessante, nós evoluímos bastante, avançamos bastante. Em 2023, até o final de 2023, nós nunca tínhamos dado um flagrante aqui em Manaus, por maus tratos de animais. Em 2024, nós demos aí, já tinha um número bem considerado. Hoje nós damos 50 flagrantes, 40 flagrantes dia. Em 2020... Através de denúncias? Denúncias, né? E constata que realmente são casos de maus tratos. A gente vai lá, apura, tenta uma conciliação. A minha intenção, né? Eu vou falar por mim, a minha equipe, nós não vamos com a intenção de prejudicar a pessoa, é tentar consertar, conciliar. Nós chamamos de... chegamos a oferecer o serviço veterinário gratuito, e se nós percebermos que ele tem condição de se recuperar, de tratar, de fazer diferente, se era falta de informação, a gente consegue ajudar. Se ele impõe, se ele assume que o cachorro é dele, que ele bate, que ele mata, que ele faz o que ele quer... Se é na maldade... Aí nós também vamos agir com a maldade. Aí o prazer é meter ele na cadeia, né?
E nós tivemos a primeira prisão preventiva expedida por um juiz em janeiro de 2024, a primeira no estado do Amazonas. Caramba. Em 2025 nós fechamos com 30 juízes já tiveram a coragem, vou dizer coragem de prender um homem por conta de maus tratos. E agora em 2026 eu não tenho números ainda, mas nós evoluímos muito. Está evoluindo bastante. Acredito, vereador, que quando você decidiu entrar na política foi por uma causa de tentar amplificar a atuação nesta causa. Quando você entrou na Câmara, você decepcionou ou você percebeu que ali era o local para ampliar de fato a atuação enquanto a esta causa? Eu sou filho de família muito pobre, né? Consegui conquistar, me tornei um empresário na navegação e no comércio, abasteci o interior do estado. Eu tive meus momentos muito bons. E então eu era acostumado como executivo. Executar, eu quero fazer, eu quero pintar essa mesa, eu pinto da cor que eu quero mudar essa parede, eu posso fazer isso. Quando eu cheguei na Câmara como legislador, para quem era executor, né, eu me senti muito mal, eu quase desisto, na realidade. Eu fiquei muito decepcionado. Eu me senti muito decepcionado porque eu criava projeto. O que é um legislador? Ele cria projeto de lei, indicações, requerimentos, e nem tudo estava dentro do alcance do executivo. E o vereador, ele não tem a autoridade de obrigar o município a gerar despesa. Então você tem que criar projeto de lei, tem que convencer os colegas a apoiar, tem que convencer o executivo de que aquilo é importante para que ele possa sancionar aquele projeto. Então, de princípio, foi muito decepcionante. Até uns 6, 7 meses, eu andei muito frustrado com isso, né? Eu já estava ali apaixonado pelos animais e vendo a coisa cada vez, um homem, fazer só o projeto de lei, a gente às vezes se sente um pouco inútil, né? E depois que eu fui utilizando dos serviços, daquilo que o mandato me oferecia, para que eu pudesse fazer também alguma coisa. Foi entendendo como que funcionava. E começamos a avançar. Legal, ouvindo isso, Kennedy, no seu primeiro mandato, né? Assim, quando você chegou, primeira vez, marinheiro de primeira viagem na política como vereador, qual foi os seus maiores perrengues no começo? Interessante essa palavra, hein? Na Câmara Municipal? Isso. Nós nunca tivemos, graças a Deus, todos os colegas vereadores, mesmo aqueles que a gente simpatiza ou não, mas ninguém vota contra. É uma causa muito importante, todas as votações são a favor, todas, difícil a gente não passar um projeto de lei interessante. Eu precisei entender que se a minha intenção é fazer, se a minha intenção é trazer resultado, virar oposição iria me deixar totalmente amordaçado. Então eu entendi que em situação mais com respeito, com conversa, com diálogo, eu conseguiria fazer melhor. E eu aprendi e tive grandes resultados, né, grandes avanços, quando eu entendi como é que eu poderia fazer. A gente tem que lutar com as armas que nós temos, né? E eu consegui aprender e hoje eu estou muito feliz, estou muito satisfeito. Hein, nobre vereador, você falando aí da decepção dos primeiros momentos, me recordei de um discurso do deputado federal Mamandel, falou que que a Câmara e aquela palavra merda era praticamente a mesma coisa. Eu acho que ele estava querendo se referir a essas situações, né, da burocracia que e não a própria instituição e os vereadores. Assim, o que o senhor tem uma opinião sobre essa colocação? O Amon Manda entrou junto comigo. Eu fui depois dele, ele foi um dos mais votados, ele foi o sexto, ele foi o quinto, eu fui o sexto. Eu fiquei logo atrás dele, né, nessa primeira eleição, ele foi eleito junto comigo em 2020. E o Amon é muito jovem, é um garoto, né? Então ele nunca meteu a mão na massa, ele não tem as mãos grosseiras como eu tenho, ele nunca deu banho no cachorro, ele nunca limpou uma ferida, ele nunca tirou larvas da cabeça de um cachorro, dos ossos. Ele nunca sofreu, talvez nunca tenha entrado dentro do ônibus, talvez ele nunca tenha passado fome, talvez ele nunca tenha acordado e não ter o que comer, ele nunca tenha dormido com fome, nunca tenha ido a pé para a escola. Então tem muitas coisas que um homem, para ser um político de verdade, precisa ter. E a primeira experiência foi conduzida talvez pelos pais, pelos parentes, num objetivo claro de propor uma formação melhor, para melhorar, para ele contribuir. E talvez essa falta de experiência não tenha dado essa sensibilidade dele respeitar mais o legislador. Apesar de que eu
me enquadro no executivo, mas eu me adaptei como legislador e fiz o melhor que eu pude fazer para a causa que me elegeu, devolver para a sociedade o voto que eles me deram, né? Então, eu penso isso a respeito, né? Eu lamento muito, né? Eu tive um episódio com ele lá dentro, vi vários episódios onde ele faltou com respeito, inclusive, com a mesa diretora, e a gente vai começando a entender as pessoas. Resumindo, Amon Mandel pode-se dizer que é um mimado. É um garoto, né, que não tem muita experiência, e ele tem os familiares que têm muito conhecimento jurídico, ele também tem, e eu acho que ele poderia contribuir muito mais. Vou dar um exemplo. Eu mantenho uma instituição com meu mandato, eu mantenho um canal de denúncia, eu mantenho vários serviços simplesmente com o que o meu gabinete me oferece. Da mesma forma, o Amon ou outros vereadores que são, por exemplo, advogados, poderiam manter um escritório para defender as pessoas com várias especialidades. Isso, em si, já era um papel suficiente para ajudar várias famílias, certo. Pelo menos, se não consegue aprovar todos os projetos que ele pensa, que ele idealiza, mas ele vai conseguir satisfazer muitos eleitores que colocaram ele ali, que deram aquela oportunidade. Porque quando você é eleito, as pessoas pensam que você consegue salvar o mundo, mudar o mundo. E não é assim, né? Então, ele poderia sim fazer melhor, porque eu posso. Era do mesmo tamanho que ele. A questão é a maturidade, talvez. A maturidade, a experiência e a vontade, porque não é fácil. Quando eu falo em manter uma instituição funcionando, hoje, no mínimo, eu trabalho 12 a 13 horas por dia. A minha equipe que está comigo, que são funcionários, são pessoas da Câmara, são assessores, trabalham muito, eles não cumprem só as 6 horas de trabalho. Eu posso dar um adicional para que eles possam vir mais adiante. Então, se eu preciso dar uma resposta, eu preciso estar à frente, conduzir a minha equipe para me devolver a confiança, porque eu não tenho vergonha de andar nas ruas, eu entro no supermercado, eu sou muito simples, eu tiro o dia de sábado eu sou voluntário na Anjo de Rua, onde eu atendo 200 pessoas dia de sábado, eu falo com as pessoas, eu não tenho vergonha de ser cobrado por uma votação que desagradou parte da sociedade, eu não tenho medo de responder qualquer que seja a pergunta, não tenho medo porque eu estou muito tranquilo das minhas escolhas. Maravilha. Olha só, nós temos aqui o vereador Kennedy Marques, que já deu sua contribuição aqui de diversas maneiras. Vereador, quando você está lá legislando, hoje inclusive foi pauta, algumas questões saiu nas redes sociais, da inutilidade de algumas pautas que são passadas pela Câmara. Eu me recordo, a produção pode dar uma verificada, e teve algum projeto que você falou, meu Deus, não acredito que eu estou parando o meu tempo para isso. Teve algum... Eu quero utilizar 2 pontos. Um que você fala, caramba, realmente eu estou atuando com aquilo que eu me propus a fazer. E um outro fala, meu Deus, isso daqui não é para mim. Teve esses contrassensos? Existe. Passa alguns projetos que não são tão importantes quanto outros que têm uma efetividade maior. Mas, assim, para que nós possamos... eu acho que quando você é eleito, você nunca deve escolher estar na política sem uma bandeira, sem um propósito maior, porque a cidade tem diversos problemas. Aqui é um mundo de problemas, Manaus é grande, cheio de problemas, uma cidade que cresce desordenadamente, por mais que o prefeito, que o governador possa estar ali tentando fazer alguma coisa, mas ela cresce sem limites, né? Ultrapassa o limite. Então, ou você escolhe uma direção e mostra que você sabe fazer, você aprofunda o teu conhecimento e dá uma resposta, ou você vai ser um parlamentar vazio, onde você vai procurar dia disso, dia daquilo, criar... né? Eu não sou muito chegado a esse tipo de projeto. Talvez eu tenha um projeto que nomeia, também não estou daqui desfazendo qualquer projeto de colega meu. Isso são casos pontuais que eu posso fazer, eu acredito que eu tenho 1 ou 2, talvez, mais dos 130 projetos que eu apresentei, eu tenho aí em torno de 16 projetos aprovados, que é muito difícil, para conduzir um projeto da criação até a aprovação é um processo muito longo. Então, eu acho que a gente tem que ser mais cirúrgico naquilo que a gente foi colocado ali na propositura, né? E qual projeto que você fala, cara, esse aqui faz sentido, foi por isso que eu entrei? Olha, olhando sua autoria. Olhando pelo projeto meu, olhando
pela essência do problema da causa animal, foi o projeto que regulamenta a compra e adoção de animais. Porque, como eu falei no começo da nossa conversa, o comércio, Manaus, eu vejo que não está ainda preparado para esse tipo de negócio, né? Ter o animal como objeto. Você tinha mencionado sobre essa questão da venda, da compra e venda de animais. Eu já vi inúmeras reportagens que os caras têm um cubículo lá, colocam um casal e ficam procriando, né? Teve algum tipo de operação aqui em Manaus que foi constatado esse tipo de situação? Existe hoje isso aqui de uma forma que a gente já desfez diversos e volta e estão fazendo novamente? Como que é essa? Existem muitas pessoas que querem fazer. Eu acho que é o pior negócio que tem. É como o traficante, o cara que utiliza esses clandestinos, né? Pode ser que existe alguém que seja decente aqui na cidade, que faça um trabalho até razoável, mas aqueles que põem, botam algumas gaiolas numa garagem escura, quente, fétida, e põem animais para procriar, e vão vender esses animais totalmente sem controle, sem vermifugar, sem vacinar, sem castrar. Inclusive, uma das obrigações do meu projeto de lei que regulamenta isso é obrigar que esse animal seja castrado, porque senão esse comerciante, ele mesmo vai estar criando uma concorrência desleal com ele no momento que ele doa uma fêmea não castrada. O que vai acontecer? O cara vai pôr para procriar lá e vai concorrer com ele numa condição bem pior. Então, eu considero esse um dos projetos mais importantes, mas nós temos, por exemplo, o projeto de lei, já todos os projetos aprovados, que obriga o atropelador a prestar o socorro para o animal atropelado, que proíbe o animal de estar acorrentado em situações de possíveis avalanche. Nós temos inúmeros projetos de lei que proíbem pessoas que já cometeram crime de maus tratos adquirir um animal novamente, que foram condenadas. Onde você pensar que tem algo que a gente possa fazer para favorecer os animais, nós temos projetos de leis importantes. Olha só como a nossa produção é rápida. Trouxeram aqui, o projeto de lei para ter o dia do esteticista automotivo. É um projeto aprovado pela mesa diretora, foi propositura do vereador Aldenor Lima. Muito bom. Além dessa causa dos animais domésticos, você trata de alguma outra causa dos silvestres? A gente sabe que o mercado de tráfico de animais ele é um mercado bilionário. Assim como também tem um mercado outro de tráfico de pessoas, enfim. Existe uma sistemática de trabalho para diminuir esse tipo de ação criminosa dentro do estado do Amazonas? Olha, eu estou perguntando agora uma questão mais ampla. Mais ampla. Olha, eu fui presidente da Comissão de Meio Ambiente no primeiro mandato. Eu tenho uma ligação, quem gosta de animais, sim, naturalmente gosta do meio ambiente. Isso aí eu sou apaixonado por... Eu sou arquiteto e urbanista, eu também gosto de plantas e meio ambiente. Tem uma relação muito direta, né? Então não tem como não amar. Me incomoda muito, inclusive, ver a situação dos nossos igarapés, essa ocupação irregular, tudo isso, né? Isso incomoda muito. Só que meio ambiente, cuidar do meio ambiente numa cidade que já está ocupada de forma irregular, ele tem um custo muito alto. A cidade, Manaus, a prefeitura, talvez o próprio prefeitura e estado não tenha condições suficientes de manter. Precisa ter intervenção do governo federal também para ajudar nesse processo. Então, hoje, só para o senhor ter uma ideia, a Polícia Ambiental, a DEMA, a Polícia Especializada, inclusive, tem aí delegados que fizeram toda a diferença. Esse avanço que eu falei há pouco, justamente, foi crédito dessas pessoas que trabalharam muito, mesmo com pouco. Eles trabalharam muito, produziram muito, né? Mas, se for 61 municípios, se você for distribuir, é impossível. Então, o que se tem é muito pouco para combater esse tipo de crime, né? Existe uma atuação do Batalhão Ambiental, da Polícia Especializada, eu tenho o nosso canal de denúncia, mas Manaus precisava ser tratado com respeito. Quais os canais de denúncia? Nós temos
Nós temos o nosso canal de denúncia pessoal, né? Você vai lá no meu Instagram, Kennedy Marques Protetor. Nós temos também um telefone, 991360036, que nós atendemos. A própria DEMA, você pode fazer uma denúncia via internet para a delegacia especializada. E existem essas pontas que fazem um grande trabalho, né, que contribuem. Hoje a Prefeitura de Manaus também, depois que ampliou a Guarda Municipal, ela tem um batalhão especializado também, que me dá apoio, né? A Polícia Militar nos dá apoio, nós nos apoiamos, né? Hoje o que falta na estrutura do governo e na estrutura da Prefeitura também é abrigo, pelo menos para animais vítimas de maus tratos. Porque quando você cria a Polícia Ambiental, quando você cria uma delegacia especializada, todo dia vai ter denúncia de maus tratos. E todo dia vem de lá animais vítimas de maus tratos e você não vai deixar uma vítima na mão do criminoso. Então, quem quebra o galho dele sou eu, muitas vezes, mas nem sempre eu tenho espaço para receber esse animal. Hoje, na minha responsabilidade, eu tenho uma média de 480 animais sob minha responsabilidade. Não é fácil. É um custo muito alto que, sem mandato, eu não sei como é que eu iria viver. Eu fico imaginando que talvez seja uma ausência do Estado, porque deveria se ter, como você está falando, os abrigos para receber os animais, né? Você tem uma integração, você tem a polícia, você tem os canais de denúncia, você retira os animais, mas tem um local para abrigar. Hoje, esses animais que são retirados destes lugares de maus tratos, se não fossem as ONGs, eles teriam uma destinação? Não. Seria devolvido para a rua, ou buscar uma adoção que você não doa de qualquer jeito, até porque precisa de um critério, né, para doar. Você tirar um animal de maus tratos para jogar ele numa situação pior, isso não pode acontecer. Eu penso que, pelo menos, não sei, eu sei que tem um abrigo, eu tenho meu abrigo, meu espaço, eu sei o quanto é caro e é difícil, porque as pessoas que não contribuem, se você facilitar, eles vão abandonar animais doentes dentro do teu abrigo, jogar por cima do muro. É uma série de coisas, sabe? Qual o custo lá hoje? Desculpa hoje, a invasão. Cada animal me custa em média de R$300 manutenção, mês. Mas ele, para chegar lá, ele tem um custo de todo o tratamento, que eles chegam doentes, né? Preparação de vacinas e alimentação, vacinas, vermífugo, carrapaticida, né, para manter eles saudáveis realmente. Isso porque eu tenho a minha estrutura, né? Eu tenho um grupo de veterinários de trabalho, eu tenho a minha equipe que me ajuda. Mas hoje, eu entendo que o Estado e municípios precisariam terceirizar esse serviço. Porque eu não acredito que eles tenham sensibilidade de lidar com animais diretamente. Você contrata, faz um concurso público, chamando pessoas para ser tratador de animais, uma centena de pessoas vão se inscrever, mas grande parte deles não gosta de animais. Quem não gosta vai tratar? Não vai tratar. E isso não vai funcionar. Então, eu entendo que seria até mais econômico e mais efetivo que o Estado e que o município pudesse terceirizar esse serviço, uma empresa onde eu, vereador, irei fiscalizar, irei cobrar para que isso atenda. E eles vão trabalhar por volume, por produção, e claro que precisam fazer o melhor, né? É nisso que eu acredito. Muito legal. Nós temos aqui uma pergunta. É seu fã esse cara, hein? Janael Valente tem uma pergunta. Vamos lá, Janael. Vereador, boa noite. Sobre a questão do trato com o animal, seria um projeto de lei viável fazer com que clínicas veterinárias atendessem animais em circunstância de gravidade, de urgência e de emergência, como já ocorre para seres humanos, quando está na iminência de morte, o hospital particular é obrigado a atendê-lo? Não seria também um projeto viável fazer clínicas particulares atenderem esses animais para salvaguardar a vida e assim depois enviarem para um abrigo, então devolvê-los para a sua comunidade? Olha, existe o Código de Ética do Conselho de Medicina Veterinária, onde eles têm compromisso relacionado a esse tipo de situação. Mas para nós criarmos projeto, como legislador, criar um projeto de lei que traga obrigações para o privado, eu acho injusto. Eu acho injusto, né? Eu acho que cada um dentro da sua ética, dentro da sua responsabilidade. Eu, por exemplo, eu não deixo um animal voltar sem atendimento. Nós somos privados, eu não sou público, a nossa instituição. Ela não recebe dinheiro público, né? Então, eu acho que não seria
não seria justo fazer isso. Então, o próprio conselho, e através da denúncia dessa pessoa que não recebeu o atendimento, ela tem a obrigação de ir ao conselho e dizer, olha, foi negado o atendimento. E aí o conselho vai tomar as medidas de ética, né, que existem pela lei do Conselho Federal de Medicina e não pela Prefeitura de Manaus, né? Então, eu penso dessa forma, eu gosto de ser justo, até porque hoje quem é o maior ausente nessa questão de animais silvestres é o Estado, principalmente, é o município, e eles sim deveriam oferecer esse serviço, esse suporte para as clínicas. Ter um projeto de lei onde o Estado, onde o município desse suporte veterinário terceirizado. Aí ele encaminharia para aquela clínica, a clínica faria o serviço e cobraria do Estado. Isso eu acho justo. Muito legal. Vereador, você está vindo como pré-candidato estadual? Sim. Quem é o seu grupo político hoje? Hoje eu sou da base do prefeito, Davi Almeida, né? E que eu acredito muito que possa fazer a diferença. Fez a diferença na cidade de Manaus e vai fazer, sim, a diferença no nosso estado. Eu que conheço o interior do estado, que passei ali 23 anos da minha vida viajando, eu tenho um conhecimento muito profundo de navegação. Fui embarcado durante 23 anos, né? Naveguei, abasteci o interior. Eu sei que eu tenho muito a contribuir. E quanto à causa animal no interior, eu hoje aqui em Manaus como vereador, eu recebo constantemente situações, me procuro lá do outro lado do interior, um animalzinho que está numa situação grave, a gente pede as imagens, passa pela avaliação do nosso veterinário através de imagem, e aí a gente encaminha... Uma telemedicina. E a gente recebe esse animal. Quando é caso cirúrgico, a gente não consegue ajudar à distância, nós pedimos que essa pessoa envie, se houver interesse, ele envia, a gente trata e depois devolve. Eu já fiz vários, eu tenho vários casos esse ano. Eu acho que nós vendemos mais de 15 casos que veio do interior. Então, caramba. Imagine que eu possa ter uma base pequena, como eu tenho aqui em Manaus, para atender em cada município, vai fazer toda uma área a diferença. estratégica, né? Você com um veterinário, você com uma equipe de 3 pessoas num município desse, numa cidade pequena, você faz toda a diferença. Primeiro, o controle populacional. Você vai trabalhar em cima do controle. Um bom cirurgião, ele consegue fazer 15 castrações dia. Você, em 30 dias, você tem 450 cirurgias. Caramba. Você, em um ano, você equilibra uma cidade pequena. Manaus é muito grande, não se compara. Então, com boa vontade dos prefeitos, com a parceria do governo do estado, para ajudar esses prefeitos a levar esse serviço, é o que precisa e é o que eu vou tentar fazer quando chegar lá. Então você vai continuar com a pauta de proteção. É minha paixão. Maravilha. É minha paixão. Nós estamos já indo para os momentos finais dessa entrevista com essa pessoa tranquila, serena, muito legal. E eu quero aqui, Kennedy, agradecer a sua presença. E eu quero agradecer também a presença do meu parceiro de bancada. Valeu. E agradecer aqui por este momento. Deixa suas considerações finais e muito obrigado por estar conosco hoje. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouco do meu mandato, falar de Kennedy como pessoa e convocar a sociedade da nossa cidade que deu uma oportunidade a você mesmo adotando o animal. Você não tem ideia, eu me transformei, a minha vida era totalmente diferente. Eu era um empresário que veio lá de baixo, consegui chegar no topo e depois foi o amor dos animais que me transformou, que mudou toda a minha vida. Então, dê essa oportunidade a você. Quando você recolhe um animal, quando você dá uma chance, você está dando uma chance para a sua vida porque ele foi enviado para você, para te mudar. É isso aí, suas considerações, Paulo? Quero agradecer primeiramente a você, Chat, pelo convite. Foi uma honra estar aqui presente dessa bancada também junto com você. Foi muito boa a entrevista, aprendi muito aqui. E convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações, a estar por dentro, né, do que acontece aqui nesse universo, tudo que está atualizado, as notícias aqui no Eixo Norte. Acompanhe a gente nas redes sociais também. E temos uma visita aqui olha no só, estúdio, Kennedy. aqui, ó. Temos aqui, ó, o Eixo Norte também tem sua contribuição social. Essa gatinha pulou o muro e ficou aqui. Parabéns. E a gente cuida dela, a coisa mais linda aqui. Parabéns. Parece que tem o rabinho quebrado. Isso aqui é a nossa mascote, a Ágata. Poxa, que bom. Tudo bem, Agatha? Olha, a Ágata ela era muito arisca e agora ela chega com todo mundo, faz o show dela à parte. Que bom. Parabéns.
Muito obrigado pela sua audiência. Se tiver alguma pergunta e questionamento para o vereador, envia nos nossos comentários, nos nossos canais também, que nós vamos direcionar para a assessoria. Pelo que a gente conversou aqui, o vereador tem muita abertura para estar disposto aí a responder aos questionamentos da população. Eu agradeço a sua audiência e até outro dia. Tchau, tchau. Valeu.